Sejam todos muito bem-vindos a mais um Protection Day 2024, o tributo ao grande mestre, professor, doutor Danilo Doneda, considerado por muitos o pai da LGPD. E hoje não seria diferente, né? Estou trazendo aqui um super convidado, um mega convidado, uma pessoa qualificada de fora do Brasil para estar trazendo um overview de uma matéria que aqui no Brasil pouco se fala, mas eu acredito que lá em Portugal também pouco está se falando. E até para fazer esse comparativo, como está o mundo de privacidade, né, em outros países, como que está o termômetro de maturidade, eu estou trazendo um cara que é realmente referência no mundo de privacidade em Portugal. Seja muito bem-vindo, professor doutor Luiz Mendes. Muito obrigado, Damião. Muito obrigado. Os cumprimentos aqui desde Portugal. Legal. Bom, então vamos, já vou chegar e te perguntar, né? Todo mundo que está aqui quer te conhecer, quer saber quem é o doutor professor Luiz Mendes. Pode se apresentar, professor. Obrigado, Damião. Então, sim, posso-me apresentar, Luís Ferreira Mendes. Neste momento, tenho a minha empresa, a minha consultora em proteção de dados pessoais, a Ferreira Mendes Unipessoal Limitada. Operamos no mercado desde 2020 e a empresa surgiu até muito numa vertente de possibilitar ao tecido da nossa região, do Alentejo, eu estou a falar-vos desde Évora, não é? No sul de Portugal, e antes da pandemia havia esta noção de prover ao tecido empresarial no sul de Portugal uma solução na área da proteção de dados que não desse a desculpa do custo, do valor do investimento, da grandeza das organizações, mas que, olhando às realidades de cada empresa e organização, termos aqui uma resposta adaptada e adequada. Como é que eu cheguei aqui? Bem, eu posso dizer que depois de concluir o ensino secundário, eu ingressei no ensino superior e fiz o primeiro ano do curso de Direito. Finalizado esse ano, achei que não iria pelo caminho do direito, pelo caminho jurídico, e então, depois de um ano de discernimento, entrei no seminário católico. Entrando no seminário católico, estive no seminário católico até ao quarto ano, embora depois tenha concluído o mestrado em teologia, tendo saído do seminário sem ser ordenado padre, acabei por me casar, constituir família, etc. E foi já a partir de 2017 que tive o primeiro contacto com os temas da privacidade e da proteção de dados. Como eu na altura dava apoio administrativo numa instituição religiosa aqui em Évora, tentei procurar em que medida é que aquele tema, não é, que se começava a falar para maio de 2018, podia ter consequências, digamos assim, no negócio da organização religiosa. Digo negócio na melhor acessão do termo. Não é do ponto de vista da exploração económica de um bem, mas sim da forma de estar, de se organizar e de operar de uma instituição religiosa no mundo civil. Por isso, a partir de finais de 2017, procurei compreender mais sobre o tema, desde logo ler o próprio regulamento, frequentar tudo o que eram componentes de formação e de aprendizagem, de ouvir falar sobre o tema, porque também é verdade, e o Damião bem o sabe, e já comentámos isto, a conscientização para a proteção de dados, de facto, nasceu na Europa em maio de 2018. O Brasil, felizmente, aprendeu bem com a nossa má experiência, não é? E desde cedo se começaram a preparar.
Não idealmente, porque também nunca estaremos 100% preparados, nem muito menos compliance com este tema, mas havia uma consciência da importância do tema. No sul da Europa, e posso falar do caso português, não havia de todo, nem sequer cultura de proteção de dados, embora já tivéssemos uma lei anterior que vinha, que decorreu da diretiva de 1995, tínhamos sim uma lei que consignava o tema da proteção de dados pessoais. Eu aludo sempre a este facto, não é? A nossa Constituição Democrática de 1976 já previa o direito à privacidade e à proteção dos dados, na altura, datilografados ou mecanografados, ou seja, tratados no rudimento de um computador, não é? E a nossa Constituição, em 1976, já previa o direito a esta informação e no mesmo artigo proibia, por exemplo, que todos os cidadãos tivessem apenas um número de identificação, o que era ainda muito um fantasma que vinha do regime anterior, um regime persecutório, não é? em que havia um registro nacional dos cidadãos e muito à base de uma polícia política e de um sistema de vigilância dos cidadãos, e portanto para afastar esses fantasmas, a Constituição já previa também isto, que nenhum cidadão tivesse um número único, e por isso nós em Portugal temos uma série de números que identificam os cidadãos, o número de cidadão, o número fiscal, a previdência ou a segurança social, na parte eleitoral também há um cadastro, enfim, há uma multiplicidade de bases de dados governamentais, não é? E era o mesmo artigo onde estava lá também já prevista a privacidade dos cidadãos e a proteção dos seus dados pessoais. Por isso, quando me dizem, mas o que é que alguém que vem de teologia, não é? Que fez a sua tese de mestrado na área da teologia histórica, como é que alguém deste perfil aterra na proteção de dados? Eu muitas vezes digo que nas organizações, muitas vezes, só o Espírito Santo é que sabe o que existe. E por isso, nada melhor do que ter alguém aqui próximo das divindades para ajudar as organizações. E pronto, é isso. Hoje em dia sou consultor nesta área, sou DPO de organizações, sou também formador e sim, muito evangelizador dos temas da proteção de dados e da consciência da importância deste tema. Que bom. E eu fico imaginando, né? A gente falávamos aqui nos bastidores, por exemplo, sobre as questões de privacidade em organizações religiosas. Temos aí a grande massa da Igreja Católica no mundo. Aqui no Brasil nós temos as questões das igrejas evangélicas, que também tem um público muito grande. Temos também outros tipos de religiões, né, candomblé e etc. E são instituições religiosas que acabam tratando dados, e aqui no Brasil, por exemplo, na LGPD, são dados sensíveis, porque dado que tem religião, que contém credo religioso, partido político, e aí a gente pode até estender, né, para time de futebol, que também causa constrangimento ou então discriminação. Não gosto daquele cara porque esse cara aqui torce por Porto. Eu não gosto desse cara porque esse cara aqui é flamenguista, né? Esse cara aqui torce por Aveiro, esse cara torce por São Paulo. São dados que, querendo ou não, acaba tendo uma preocupação muito grande. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente não se vê pessoas, pelo menos profissionais de privacidade, falando sobre dados sensíveis, dados religiosos, proteção de dados em instituições religiosas. Como que você consegue ver, doutor, em Portugal, o senhor que vive o dia a dia, vê isso acontecer direto? Como que é proteger dados, se preocupar com a privacidade de dados em instituições religiosas em Portugal, especificamente?
Sim, Damião, dizer também que eu colaboro, embora de uma forma muito informal, digamos assim, com a Conferência Episcopal Portuguesa e, portanto, a realidade que eu até mais conheço é da Igreja Católica em Portugal. Pronto. Posto isto, também dizer que sim, aqui em Portugal e na Europa, não é? O regulamento olha para os dados onde se expressam a questão de credos, opiniões políticas, filosóficas, religiosas, como categorias especiais de dados, não é? Cujo tratamento é proibido, exceto, tendo em conta alguns critérios. Um, e depois também dizer isto, no caso da Igreja Católica em Portugal, estamos a falar de uma organização, ou de várias organizações, não é? A Igreja Católica não é uma organização única, não é? Que se relaciona com o mundo civil da mesma forma e nas mesmas linguagens do mundo civil, ou seja, a Igreja Católica atua através de associações, de instituições, não é? E, portanto, não é um corpo único, Igreja Católica, e depois na sua própria ação não atua apenas num campo único, entendamos o campo religioso, atua noutros campos, por exemplo, o campo educativo, com a questão de escolas católicas, com respostas para a primeira infância, até para alguns casos recém-nascidos, e portanto atua no campo educativo quase desde o nascimento até à formação académica superior. Depois tem também um papel preponderante no âmbito social, seja respostas sociais, um, organizadas e formais, ou seja, apoios a diferentes situações da vida, sem abrigo, a questão de saúde, a questão de violência, ou seja, no campo social atua neste campo organizado e depois nas respostas também muitas vezes informais, não é? Aquele que chega, bate à porta e pede uma ajuda, pronto. Depois atua em organismos como, por exemplo, a Caritas, não é? Que é vocacionada sobretudo para a questão social e da caridade, e também ao nível das próprias paróquias, através da ação social paroquial. Depois atua também no campo da saúde, seja através de instituições vocacionadas para cuidados médicos, seja também em respostas, por exemplo, como lares de idosos, centros de recuperação ou de reabilitação. Pronto, e depois o filão, ou aquilo por que nós identificamos a Igreja Católica, que é no sentido religioso, não é? As igrejas onde se presta cultos, onde se prestam atos religiosos. Portanto, quando olhamos para a Igreja Católica e a utilização que ela faz dos dados, temos que atender a isto tudo. Portanto, se nós quisermos, desde a primeira hora, a Igreja na União Europeia teve a preocupação de olhar muito atentamente para este regulamento. O próprio regulamento não é inocente quando define no artigo 91 que aquelas instituições religiosas que já tinham leis em concreto vocacionadas para a proteção de dados, essas leis mantinham-se em vigor. E é também aqui interessante falar do caso, por exemplo, o caso alemão e o caso polaco ou polonês, que têm autoridades de controlo da Igreja Católica, não é? Para a Igreja Católica, e estamos a falar de autoridades de controlo que, de acordo com o regulamento, prevêem princípios como independência, isenção, ou seja, não é a Igreja Católica a ser guarda dos seus tratamentos, não é a Igreja Católica empenhada em ter uma autoridade de controle madura e ativa no campo da proteção de dados pessoais, não é? Qual é a especificidade? A Igreja Católica rege por um direito próprio, e nós estamos aqui a falar do direito divino, não é? Estamos a falar do direito canónico, e que depois interage com o direito público ou civil de diferentes formas. Não é? No caso português temos uma concordata, ou seja, um acordo internacional entre o Estado da Santa Sé
e o Estado português, que regula as interações da Igreja Católica no Estado português. Esse documento, esse tratado internacional, essa concordata, não prevê normas próprias em relação à privacidade ou à proteção de dados pessoais. Não é? Não prevê. De facto, podia prever, porque em 2004, quando foi assinada, já existia uma lei, esta da diretiva de 95, mas não estavam previstas, não foram previstas. Ainda assim, dizer, por exemplo, no Código de Direito Canónico, esse sim universal para a Igreja Católica, há uma série de normas que, não sendo vocacionadas ao direito de dados pessoais, são garantias dessa observância do direito de proteção de dados. Como seja o quê? Por exemplo, tudo o que são registros de sacramentos, batismos, o crisma ou a confirmação, os próprios matrimónios, os casamentos católicos, o matrimónio, a questão dos funerais ou das exéquias, todos esses sacramentos que devem ser registados devem ter eles um livro próprio. Esse livro deve ser guardado pelo pároco e deve estar num sítio inacessível. Desse livro são enviados extratos por ano para as cúrias diocesanas para fazerem uma estatística, não é? Que depois é enviada à Santa Sé. Quando nós olhamos para isto, dizemos, bem, não sendo uma norma de proteção de dados pessoais, tem alguns princípios que nós até podemos considerar como ajustados, como os possíveis, e, portanto, se cumprir aquilo, então haverá aqui um mínimo de cumprimento com as normas de proteção de dados. Mas isto é como digo, são normas avulsas, não é? Que lá está, muitas vezes passam a escrito aquilo que são as mínimas noções de cuidado e de respeito pela informação, que, também sejamos sinceros, levam um pontapé com a entrada em cena de novas tecnologias. Quando o padre decide, não, então agora vamos passar a ter uma gestão de paroquianos feita online, muitas vezes não pode estar em primeiro lugar a segurança daquela informação. Podemos estar a olhar para organizações em que o primeiro campo que se considera é a questão do custo, do investimento. Optamos por soluções gratuitas, optamos por soluções abertas, optamos por soluções às vezes desenhadas com boas intenções, mas, por exemplo, que funcionem em cima de plataformas Google. Aqui podemos já estar a pisar campos mais difíceis. Mas pronto, entendermos isto, a Igreja Católica na União Europeia desde a primeira hora assumiu o desafio da proteção de dados pessoais. O organismo institucional que trabalha junto da União Europeia é a COMES, é a Comissão dos Episcopados da União Europeia, não é? E que reúne as conferências episcopais dos países membros da União Europeia e que tem tido um trabalho de acompanhamento, de interação com as instâncias europeias no campo da proteção de dados, o board, também portanto, a questão do comitê, a questão da autoridade europeia. Portanto, têm tido um trabalho de proximidade e que depois tentam passar normativas para cada uma das conferências episcopais. Foi assim, por exemplo, tivemos uma instrução em Portugal, em 2019, que vinha aqui enquadrar o tema da proteção de dados para as organizações em Portugal, onde aparecem as questões, por exemplo, da base legal para a recolha dos dados pessoais, que no caso da Igreja Católica se funda, e no caso das categorias especiais de dados, ou dos dados sensíveis, se funda sobretudo no interesse legítimo da organização Igreja Católica, não é? Ou seja, todo o fiel que quer aderir à Igreja Católica tem de dar
aquelas informações. Porquê? Porque sem aquelas informações não é possível à Igreja Católica fazer o tratamento da informação do fiel, não é? Outras coisas, como por exemplo atividades supletivas, não próprias da natureza da Igreja, aí sim já cabe, por se tratarem de dados normais, aí sim já caberão outras bases de licitude, podendo fazer-se até uma interpretação mais flexível da questão da relação contratual, não é? Em que há a expectativa de receber um bem e, portanto, cede a informação, é então o consentimento. Um caso sempre interessante, não é? Que é no caso da Igreja Católica, o Código de Direito Canónico prevê, e é uma linguagem que nós conhecemos muito, que é a questão de deixar de ser batizado. Não é? Alguém que deixou, que era batizado e que pede, a lei do regulamento tem muita questão do pedido do esquecimento, ou seja, eu quero deixar de ser católico, eu quero deixar de ser batizado, e então faço um pedido de esquecimento à Igreja Católica, à paróquia, enfim. Dizer que esse pedido de esquecimento ou apagamento, no caso dos sacramentos, nunca é possível de ser feito. Porquê? Porque hum, a concepção sacramental, não é? A concepção hum, jurídica do sacramento é de que ele nunca deixa de produzir efeitos. Ou seja, o sacramento nunca pode ser apagado. O que pode uma pessoa fazer é pedir, renunciar à sua fé e, portanto, haver no campo registro de batismo uma limitação ao tratamento. Esse é o direito mais ousado que se entende, não é? Que é a limitação ao tratamento, porque há uma referência dizendo que um sujeito deixou ou pediu para deixar a fé católica e, portanto, essa nota é feita, nunca é destruído o registro, nunca é apagado, não é? Porque se no futuro aquele cidadão quiser voltar a ser batizado, isso não é possível. Ou seja, uma vez administrado um sacramento, ele não pode ser apagado para depois voltar a receber. Eu nunca tinha pensado nesse aspecto e realmente faz todo sentido, né? Eu quero exercer meu direito de titular, deixei de ser católico. Então, eu penso a exclusão de todos os meus dados, o batismo, a minha crisma, a minha comunhão. Me tornei adulto, né, e pedi tudo isso. E quando eu me tornei um pouco mais maduro, né, mais idoso, meu Deus, eu quero voltar à minha fé cristã. Como é que eu faço? Exato. Não posso ser inserido mais nesse contexto. Então, assim, realmente, né, quando a gente fala de privacidade e proteção de dados, é um mundo completamente diferente e pelas suas palavras, pela sua fala, o contexto que o senhor trouxe, com certeza tem muita coisa ainda para ser, obviamente, ainda não só disciplinado, mas como também praticado de forma efetiva. E por falar em prática, até para a gente encaminhar aqui para uma pergunta final, doutor. O senhor está na Europa, como o senhor bem disse, o regulamento europeu está aí há mais anos do que a nossa LGPD aqui. A Europa tem mais experiência com proteção e privacidade de dados, óbvio. Contudo, eu queria entender como que está, né, o termômetro de privacidade na Europa. O que o senhor enxerga aí com poucas palavras? Está muito acima, porque muita gente fala, né? Está bem além daquilo que a gente faz aqui no Brasil ou está caminhando da mesma forma pelo tempo que existem as duas leis, pela sua visão, por exemplo? É sempre ingrato dizermos qual é que é o estado. Porquê? Porque há várias velocidades a cruzarem-se nesta corrida. Não é? O que é um facto é que a questão da proteção de dados pessoais entrou
numa lógica de segurança do cidadão e da sua reserva. Por exemplo, quando há as primeiras abordagens à questão da privacidade, era muito isto, esta esfera íntima, não é? Sobre a qual ninguém pode interferir. Pronto. Depois, com o passar do tempo, foram percebendo que há diversas e diferentes formas de intervir sobre esta esfera, a última das quais veio com o avanço tecnológico, ou com o advento tecnológico do avanço, nomeadamente da internet, não é? E que, portanto, a União Europeia entendeu que devia regular a importância dos dados pessoais dos cidadãos da Europa ou daqueles que aqui se encontram diante dos avanços tecnológicos, esta disponibilidade em permanência de informação sobre as pessoas e que as próprias pessoas prestam, podiam daqui trazer uma devassa da vida privada e das escolhas dos cidadãos. O mesmo diríamos, por exemplo, quando estamos a falar em campanhas eleitorais, ainda agora há relativamente pouco tempo houve eleições europeias, não é? Onde a questão do enviesamento das opções no ato das eleições vinha muito por força de redes sociais e etc. Hoje em dia, com o galopar da inteligência artificial, muitas pessoas que estão à frente de organizações e que disponibilizam muita informação, percebem que tem que haver aqui uma ética, um cuidado na forma como os dados são tratados. E, por exemplo, mesmo para terminar, não é dizer que, por exemplo, hoje a presidente da nossa entidade supervisora e reguladora das comunicações vem dizer que na utilização da inteligência artificial temos que ter muito cuidado nos dados que disponibilizamos. Ou seja, na Europa estamos sobretudo atentos à questão da privacidade e da proteção de dados pessoais. Podemos estar até legislativamente adiantados, não é? Ainda por exemplo, agora a questão do ato do regulamento da inteligência artificial, não é? Mas o que é um facto é que depois é a realidade que nos faz perceber como é que devemos agir. Qual é que é o custo disto? É que estamos a ser mais frios, não é? Porque estamos a ser mais reativos do que proativos. Mas o que é um facto é que o mercado está atento à questão da privacidade e da proteção de dados, os próprios governos fazem aquilo que conseguem, aquilo que podem e querem na questão dos dados pessoais, mas sim, a sociedade no seu todo está mobilizada para a questão dos dados pessoais. De forma, repito, e para terminar, infelizmente reativo e não tão proativos como devíamos ser, mas ainda assim a fazer caminho. Legal, legal demais. E é bem isso, né? Eu vejo que no Brasil também nós temos essa visão de que muita coisa poderia estar mais acelerada, mas tem alguns fatores que às vezes acabam freando. Um deles é o financeiro, né? O budget para cada negócio realmente ainda pesa, isso é fato, né? Algumas pessoas acabam priorizando as suas operações e está tudo bem, eu acho que é isso mesmo, porque no final do dia, né, doutor, assim como aqui no Brasil, como aí em Portugal, as empresas precisam pagar suas contas, suas faturas, seus boletos. Né? Claramente, não é? Eu digo sempre aos meus clientes, a lógica da União Europeia com o regulamento, no nosso caso, no RGPD, não é congelar a economia, Exato, é regular a economia. exato. Pronto, então tem que ter um papel interventivo, dizendo quais são as 4 linhas para jogar este jogo, Uhum. e quando detecta uma bola fora, uma falta, uma grande penalidade, bem, Ah, inevitavelmente tem que apitar e tem que intervir, não é? Mas o isso aí. regulamento, e creio que também muito a vossa lei, a LGPD,
é estabelecer estas 4 linhas onde se pode jogar com a privacidade e com os dados pessoais. Depois, não tem que ser árbitro, não é? Mas se for necessário apitar, pronto, digamos que é mais ser o vídeo-árbitro do que o árbitro no campo, mas tem que regular. Perfeito. Doutor, para a gente encerrar aqui, gostaria de que o senhor fizesse as suas considerações finais, seus agradecimentos, e desde já também agradeço a sua presença, o seu tempo disponibilizado para essa entrevista, para esse bate-papo, que foi muito legal, assim, uma visão muito diferente daquilo que todo mundo tá vendo aí fora, tá? Obrigado, Parabéns aí obrigado, pelo Damião. trabalho Bem, que você tem. as minhas considerações são sempre numa lógica de evangelizar para os cuidados a ter na privacidade e na proteção de dados, sobretudo no campo das instituições e organizações religiosas, não é? Ou seja, nós nunca podemos dar como adquirido que o trabalho está bem feito se não formos nós a fazer esse trabalho. A melhor forma de nos empenharmos a sério no campo da proteção de dados pessoais e da privacidade é formação, aprender, aprender, aprender. Aprender ouvindo, aprender fazendo, e por isso é que nós também estamos cá. Se daqueles que nos estão a ouvir, se houver mais dúvidas ou se quiserem lançar aqui um grande debate e aceso debate, usem as nossas redes sociais, nós também estamos presentes para vos ajudar, para poder formar as organizações com as quais vocês também trabalhem. Bem, e para terminar, agradecer ao Damião, agradecer à Somaxi pelo excelente trabalho que estão a fazer, não é? Associarmos também a este tributo, não é? E, portanto, fazer votos de bons trabalhos e de muitos desafios pessoais e profissionais também no Brasil e com os desafios da LGPD. E ao Damião e à sua equipa também agradecer a disponibilidade e o tempo que nos deram aqui para abordar este tema tão interessante e tão preocupante, não é? Mas que nos deve fazer, mais do que ficar parados, olhar para a frente e ir a jogo. Por isso, muito obrigado, Damião, muito obrigado a todos pela atenção e ficamos aqui disponíveis para o contacto. Obrigado, professor. Obrigado, doutor Luiz Mendes, diretamente de Portugal, da Ferreira Mendes, a empresa de consultoria de proteção e privacidade de dados em Portugal. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado, um abraço a todos, até à próxima. Tchau. Até.